compartilhar com vocês a nossa tela. Eu consegui ver melhor do que tá bom. Tá bom agora. Putz, deixa eu fechar aqui só um pouquinho. Muito só. Então, só ali atrapalha. Beleza, pessoal? Vamos lá. Contrato estimatório ou venda em consignação. Vocês vão ver que esse contrato ele se assemelha muito com o compra e venda, e durante muito tempo se buscou a autonomia desse contrato, até que o código atual, né, o código de 2002, trouxe essa autonomia para a venda em consignação autônomo, né, dissociado, separado do contrato de compra e venda, tá? Onde está o regramento, né, do compra e venda? O compra e venda tem 4 artigos que regulamentam ele, o 534, 535, 36 e 37, dentro do Código Civil. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí? Só um pouquinho. Pronto. Então, ele tem 4 artigos dentro do Código Civil que estão que regulam ele, e esses artigos, né, nós daremos uma analisada neles. Mas vamos para o conceito do contrato estimatório. Ele diz o seguinte: o contrato estimatório ou venda em consignação, acompanhe aqui, tá? Pode ser conceituado como sendo o contrato em que alguém, consignante, transfere ao consignatário bens móveis para que o último os venda, pagando um preço de estima, ou devolva os bens, findo o contrato dentro do prazo ajustado. Tem um outro conceito que diz o seguinte: um negócio jurídico, o contrato de consignação, né, por meio do qual uma das partes, consignante, transfere a outro, consignatário, bens móveis a fim de que os venda segundo um preço previamente estipulado ou simplesmente os restitua ao próprio consignante. Sabe onde é comum isso? Quando é comum contrato de consignação, venda de carros usados. A pessoa tem um carro, aí diz: olha só, eu tenho esse carro, eu quero vender esse carro, e chega numa loja de revenda de carros. A gente conhece, nós conhecemos como garagens, né? Ela chega nessa loja de revenda e diz assim: ó, eu quero 20 mil reais por esse carro. O que você vender a mais acima disso, esse dinheiro é seu, mas eu, que sou o dono do carro, eu quero, né, desejo 20 mil reais por esse carro. E aí o dono da garagem, da loja que revende carros, ele vai lá e vende o carro por 22, 23, 25 mil, e tudo que ultrapassa os 20 mil, ele fica com o dono da loja, do estabelecimento que vendeu o carro. Então, nós temos as figuras, né, que integram esse contrato. E uma coisa muito interessante, tá? Que eu vou falar para vocês. Quando eu falo... Deixa eu puxar aqui. Vermelhinho. Em conceito do venda e consignação, se vocês quiserem um conceito, o próprio artigo 534, ele traz um conceito, ele nos traz um conceito do contrato estimatório. Pelo contrato estimatório, o consignante, atenção, a primeira figura, entrega bens móveis ao consignatário, segunda figura, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele, ou seja, ao consignante, o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Então, são duas possibilidades que o consignatário tem. Então, se nós pudéssemos relacionar para ficar fácil de vocês entenderem, para que fique bem claro, o dono do veículo, nós o chamamos de consignante. E aquele que recebe, o dono da garagem de veículos, ele é chamado de consignatário.
Então, nós temos essas duas figuras. É muito importante que vocês conheçam e, quando forem se referir a essas figuras, que façam a referência de modo correto, com o termo técnico adequado. Então, enquanto em um contrato de compra e venda eu chamo de comprador e vendedor, no contrato estimatório eu chamo de consignante e consignatário. Lembrando que o consignante é o proprietário da coisa e o consignatário é aquele que recebe a coisa para realizar a venda. Pessoal, fim do prazo, ou seja, lembra que o proprietário do carro queria 20 mil reais pelo veículo. Quando o prazo chegar ao fim, existem duas possibilidades que a lei estabelece para o consignatário. Ele pode devolver o veículo para o consignante ou ele pode pagar o preço pelo requerido, pedido pelo consignante. Você pode me perguntar assim, Leonardo, mas qual seria ou qual é a utilidade, por que ter essa previsão? Porque, às vezes, meus amigos, é uma questão de tempo para que o consignatário consiga realizar a venda. Então, ele já tem um negócio mais ou menos ajustado, encaminhado, mas findou o prazo que ele tinha para realizar a venda, então ele acaba efetuando o pagamento ao consignante, tá bom? Então, o 534, ele traz a definição do contrato estimatório, então atentem a isso, que eu tenho uma definição do contrato estimatório na própria lei, no artigo 534. E é importante que eu conheça as duas figuras, né? As duas pessoas que celebram o contrato consignante e consignatário. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a essa introdução? Eu trouxe aqui para vocês, está no material que eu enviei, uma ilustração, essa ilustração constante do livro do professor Pablo Stouze e Rodolfo Pamplona, tá? Ela ajuda vocês a fazer essa leitura do contrato em consignação. E uma outra coisa que é muito importante que vocês observem, só é possível o contrato de consignação para bens móveis. Anotem isso, por favor, nas anotações de vocês, aí onde vocês estão redigindo, pode ser no próprio material, mas lembrem, o contrato de consignação ou contrato estimatório, como é o termo técnico adequado, como a lei chama, contrato estimatório, ele só é possível, admitido para bens móveis. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá para a classificação do contrato estimatório. Mais uma vez, alerto vocês que eu não exauri a classificação do contrato estimatório, mas eu trouxe a título de ilustração para a nossa aula algumas classificações mais recorrentes ou mais importantes que nós temos nos diversos doutrinadores que falam sobre o contrato estimatório. Então, ele é um contrato bilateral, em regra, ou plurilateral, vale a mesma classificação para o compra e venda e para o troca, que são os dois tipos contratuais que nós já estudamos. Então, ele é, em regra, bilateral, mas nada impede que ele seja plurilateral. Com relação à vantagem patrimonial, ele é oneroso e comutativo, tá? Oneroso porque é um desforço do patrimônio das duas partes, e ele é comutativo, porque geralmente, no momento da celebração do contrato, as partes já estipulam com exatidão qual a obrigação de cada uma delas. Nada impede, contudo, que ele seja um contrato aleatório. Leonardo, um exemplo, né, dentre isso que você me falou, do que seria um contrato aleatório. O consignante chega e diz, olha só, eu estou deixando o meu veículo com você, o mínimo que eu quero receber é 20 mil reais. Tudo que ultrapassar 20 mil reais, eu fico com a metade do que ultrapassar e você com a outra metade. Então, imaginemos, o contrato, o carro, ele é vendido a 22 mil reais. O consignante fica com 21 mil e o consignatário com R$1.000. Porque o que ultrapassou os 20 mil reais foram 2 mil, metade para cada um.
Se a venda acontece por R$ 24.000, olha, 22 mil fica com o antigo proprietário do carro, o consignante, e 2 mil com o consignatário. Observe que no momento da celebração do negócio não há uma exatidão, né? Não há uma exatidão do valor que cada parte, de que cada uma das partes terá. O que nós temos é que eu tenho parâmetros para poder indicar quanto cada um receberá. Ele também é um contrato paritário, ou seja, em regra, é um contrato paritário, né? Nada impede que ele seja um contrato por adesão também. Ele é um contrato típico, tá lá, eu tenho artigos falando sobre ele, nominado também, eu nem coloquei aqui, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho, ó. Na nossa classificação aqui, ó, eu nem coloquei que ele é um contrato nominado, mas como a própria lei, o Código Civil, ele traz um nome, ele dá um nome a esse contrato, portanto, ele é um contrato nominado e típico. Agora, essa classificação, quanto à formação dos contratos, eu gostaria de ter aqui que vocês tivessem uma especial atenção, porque até agora nós só falamos sobre contratos de formação, que pela forma consensuais, ou seja, bastando que haja convergência de vontades, que haja um consenso entre as partes. O artigo 534, ele traz como requisito para a formação dos contratos a entrega do bem. Ou seja, só existe contrato estimatório quando o consignante entregar a coisa ao consignatário. Olha o que diz, ó. Entregar bens móveis. Meus amigos, lembrem, não há na lei palavras soltas ou sem utilidades. Todas as palavras, elas têm alguma utilidade, algum objetivo ao qual elas servem. Então, quando o artigo 534 diz que o contrato estimatório consignante entrega bens, ele está levando o contrato estimatório à categoria de contratos reais. Ou seja, eu passo na garagem e digo, olha, eu vou vender o meu carro, eu quero deixar aqui com você, eu quero vender por R$ 20.000, tudo que você vender acima, você pode ficar para você, é tudo seu que vender acima de R$ 20.000. Eu aperto a mão do dono da garagem, ele concorda, eu concordo, ou seja, há um consenso, uma convergência de vontade. Só que eu nunca apareço para deixar o carro. Não existe contrato, ele não existe. Por quê? Porque o contrato o contrato estimatório ele passa a existir quando os bens são entregues. Então, diferente dos contratos consensuais, o contrato estimatório, tal qual quanto o contrato de empréstimo de bens não fungíveis, tá bom? Também é um contrato real. Então, muita atenção que o contrato estimatório é um contrato real. Vamos ler os artigos aqui, ver o que nós temos de interessante nos artigos. O 535 diz assim, ó, o consignatário, lembra, o consignatário é aquele que está com o bem para realizar a venda. Não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integralidade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputado. Vocês lembram da regra geral do direito das obrigações? A coisa perece para o dono. Lembram que na compra e venda também acontece isso? A coisa perece para o dono. No contrato estimatório, eu tenho uma alteração a essa regra. Por quê? A pessoa que quer vender o carro, ela entrega o carro ao dono da garagem. Só que o dono da garagem não é proprietário do carro. Atenção, não é proprietário do carro. Então, em tese, se esse carro, por um motivo alheio à vontade das pessoas, ele incendeia, sei lá o que acontece, ele incendeia e acaba, não serve mais para nada. Em tese, esse prejuízo seria para o dono. Pela regra geral, esse prejuízo seria para o dono. E o dono quem é? O proprietário do carro. O artigo 535 ele traz uma exceção a essa regra. Ele traz uma exceção à regra geral que diz que a coisa perece para o dono. Então, o 535 diz o consignatário
no nosso exemplo, aquele que está com o bem para ser vendido. Não se exonera da obrigação de pagar o preço, ou seja, ele continuará obrigado a pagar o preço. Se a restituição da coisa em sua integralidade, ou seja, o carro incendiou, e agora é impossível devolver o carro, ainda que por fato a ele não imputado. Então, muita atenção quando vocês forem realizar um contrato um contrato estimatório, porque vocês podem imaginar, tudo bem, se acontecer algum acidente aqui com um veículo que está na minha posse, eu estou para vender, mesmo que eu só serei responsável se eu der causa. Não. Aqui há uma inversão, uma exceção à regra geral, tá bom? Um outro exemplo, Leonardo, muito comum de venda em consignação, venda de bebidas, tá bom? Vocês já devem ouviram falar, ou participaram daquelas festas open bar, né? Caloradas, open bar. O que acontece muitas vezes? As distribuidoras de bebidas, elas muitas vezes não vendem, né? Não realizam a venda. Por quê? Porque ninguém sabe o tamanho do público, quanto vão consumir. Então, elas geralmente, com os organizadores, eles dizem o seguinte: olha, eu vou te mandar uma quantidade X de caixas de cerveja, vou te mandar 100 caixas de cerveja, você confere, você vende as cervejas e você me paga o que vender. O que sobrar, você me devolve. Também é classificado como um contrato estimatório, venda em consignação, tá bom? O 536 diz assim, ó, a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário enquanto não pago integralmente o preço. Vamos imaginar que esse dono da garagem está sofrendo um processo, tá bom? Ele perdeu o processo e já tem que pagar, foi condenado a uma obrigação de pagar, não pagou, e chega um oficial de justiça para realizar a penhora. Ele chega no pátio da loja e ele penhora todos os carros que ali estiverem. Observem que esse veículo que está lá na modalidade consignação, ele não pode ser objeto de penhora. Por quê? Porque o consignatário, que é o dono da loja, ainda não realizou o pagamento e, portanto, ele não é dono. O 536, ele traz o esclarecimento quanto a uma regra que nós entendemos já ser muito clara no regramento geral, mas ela reafirmou, tá? E o 537, o consignante, ou seja, o dono da coisa, não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Imaginemos que eu deixe o meu carro para vender nessa garagem, nessa loja de venda de veículos, e eu estabeleça, né, por meio do regramento, um prazo de 20 dias como contrato. Só que no meio, antes de acabar esses 20 dias, tem um final de semana prolongado e eu quero viajar com o meu carro. Eu passo lá na garagem e digo, eu vou levar o meu carro hoje, porque eu vou viajar com ele nesse feriadão. O consignatário, que é o dono da garagem, aquele que aceitou, que celebrou o contrato comigo, ele pode impedir que eu utilize a coisa. Olha o que diz o 537. O consignante, no caso, o dono do veículo, não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Tá bom? E aí, assim, encerramos aí o regramento legal do contrato estimatório. Eu trouxe para vocês, desculpa, vocês têm alguma dúvida quanto ao contrato estimatório? Professor, é uma situação parecida, mas com valores bem menores, no caso, nos mercados aí, essa parte do hortifruti, as verduras ali. Claro. A própria empresa que vende, na verdade, leva lá a verdura, expõe e no dia fica repondo ela e depois retira aquilo que estragou. Neste caso, o mercado não arca com a despesa. Como a própria empresa está lá dentro repondo os produtos, ele mesmo é que arca com as próprias despesas dele. E aí depois ele leva... Foge um pouco dessa regra. Sim, pode falar. Isso, porque lembra que o Código Civil ele traz regramentos gerais, né? Em caso em que as partes, em que as pessoas não estabelecem normas em contrário.
Então, nada impede, Regina, que faça feito que o contrato seja celebrado dessa maneira. Eu posso, por exemplo, enquanto consignatário, quando a pessoa chega, eu digo, olha só, eu fico com o seu veículo, eu fico com seus produtos em consignação, mas se ocorrer a impossibilidade de devolução da coisa na sua integralidade, desde que eu não dê causa, eu não me responsabilizo. Ou seja, eu vou para a regra geral das obrigações, entendeu? É perfeitamente possível, tá? Não há ilegalidade nessa contratação. Ok? Ok, legal. Mais algum exemplo aí, galera? Não? Eu deixei para vocês aí um julgado, né? Para que vocês deem uma olhada. Vocês podem ler, e se tiver alguma dúvida, aí nós vamos debater lá no grupo de WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? E também, a título de melhora aí, para que vocês avancem, eu deixei um pequeno trabalho, né? Caso queiram fazer, para exercitar, elaborar um contrato de troca, inserindo nesse contrato de troca algumas cláusulas especiais. Ok? Muito obrigado pela atenção. Eu vou disponibilizar essas aulas no YouTube, lá no nosso canal Minuto Direito, tá bom? Valeu, um abraço para vocês. Amanhã, aula normal, hein?